Segundo Crônicas, capítulo de número 17, Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Josafá, nós sabemos, é da descendência de Davi, é filho de Asa e foi considerado um excelente rei. Verso 1 diz: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. A questão da fortificação contra Israel é sempre aquela demanda após a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, que justamente ocasionou aquela questão da disputa, da rivalidade entre os que habitavam ao norte e entre os que estavam no sul. Por isso que aqui diz que Josafá, ele se fortificou contra Israel no sentido de que? De se preservar para automaticamente não permitir que Israel tivesse contato com Judá. Isso mistura questões religiosas e políticas também. Verso 2: E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Aquela questão de fronteira, quando fala cidades fortes, cidades de guarnições, é justamente referência às cidades de fronteira, aquelas que ficavam nas questões localizadas para defender o território e o patrimônio que pertencia ao Reino do Sul. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins, quer dizer, não se voltou para os ídolos, para os Baals. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as ordens de Israel, porque o reino de Israel estava totalmente pervertido por causa de Jeroboão, que iniciou o culto aos bezerros de ouro. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Isso aqui é uma característica de Crônicas, apresentar o rei Josafá como sendo um homem abençoado por Deus, justamente pelo fato dele buscar ao Senhor, trilhar os seus caminhos, não andar no caminho perverso da casa de Israel. Então aqui mostra que Josafá recebia presente, quer dizer, o povo gostava dele, ele enriqueceu muito. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Isso quer dizer que ele se dedicou em extremo a ensinar a lei de Deus. Tirou os altos, que era adoração nos montes, derrubou os bosques, fez uma purificação na terra. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Rail e Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, e Natanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Georão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. O Josafá é visto como um grande professor, um grande instrutor. Ele simplesmente se dedicou à proliferação da lei de Deus, isso para fortalecer o Reino do Sul, não somente politicamente, mas de uma forma mais ampla na área religiosamente falando, a área espiritual. Quando ele praticamente passa a ensinar a lei de Deus nas províncias, nas cidades, ele teve um fortalecimento do povo do sul, que automaticamente aplacava a ira de Deus, fazendo com que o reino repousasse. Judá não enfrentou muitas dificuldades durante o reinado de Josafá, a não ser umas poucas que nós falaremos mais à frente. Versículo de número 10. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá, porque é uma característica do rei bom, o rei prudente, aquele que na verdade trilha os caminhos do Senhor, era a paz. Quando estava em paz, é porque estava 0-0 com Deus, com o Todo-Poderoso. No caso aqui, Josafá, ele teve um reino estabilizado e totalmente tranquilo. 11. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, com o dinheiro do tributo.
Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo. Quando fala os filisteus, eram aqueles que habitavam na parte ali de baixo, na costa do mar Mediterrâneo, e eram inimigos de Israel. Só que nessa época eles estavam sendo tributários a Josafá e automaticamente davam tributo e presentes. Também fala dos arábios. Os arábios eram as tribos árabes, que naquela ocasião ainda não era Arábia Saudita, não, era somente povos, na verdade, nômades ou seminômades, que eram descendentes, na princípio, de Ismael, mas eram chamados de árabes ou arábios. E eles trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. 12. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá, como eu falei. Cidades de munições, ou cidade de munição, era aquela estratégica, era um posto militar, uma guarnição para defender a terra, a fronteira ou as fronteiras. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. Este era o número deles, segundo as casas de seus pais. Em Judá eram o chefe dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. Veja que o reino de Josafá ficou totalmente protegido e em paz, em virtude da sua busca pela lei de Deus. 17. E de Benjamim Eliada, varão valente, com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Cidades fortes, como nós falamos, as cidades munições, as cidades estratégicas. Porque Josafá, ele trabalhou no seguinte, ele trabalhou em uma reforma. A reforma dele, na verdade, não chega a ser como a de Ezequias e Josias, mas a dele foi muito boa. Agora Ezequias também realiza uma reforma e Josias é considerado o maior reformador. Mas esses três, pelo cronista, são conhecidos ou relatados como sendo os melhores, claro, excetuando-se Davi e Salomão. Você coloca Josafá, Ezequias e Josias, os três que desenvolveram grandes ministérios voltados para a lei de Deus. Lembrando que nada disso os isentaram de falhas, de erros que eles vão cometer mais à frente em suas jornadas. Mas o capítulo 17, você veja, o cronista queria que todos soubessem quem foi Josafá, da sua riqueza, da sua estrutura, porque ele buscava a Deus e fortificou-se e esforçou-se justamente contra Israel, para não permitir que a cultura israelita viesse para o judeu, e automaticamente também a sua dedicação do ensino na palavra de Deus por todo o território de Judá. Este foi segundo livro de Crônicas, capítulo 17.